Hoje, aqui no Super N, a gente recebe nos estúdios a coordenadora da linha de biocombustíveis, propulsão e segurança veicular, também gerente de novos negócios da Fundep, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, Janaína Bering. Ela vai falar com a gente sobre como os cortes no financiamento à ciência brasileira já afetam a pesquisa em biodiversidade. Janaína, bom dia, bem-vinda aqui à Rádio Super, prazer recebê-la. Bom dia, Rodrigo. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, tentando desmistificar um pouquinho a ciência e tecnologia para todas as pessoas. E é um assunto que é importante. E quando a gente fala em ciência e tecnologia, nessa coisa até de desmistificar, a gente está vivendo um momento importante para falar dessas coisas com o avanço do coronavírus. A ciência e a tecnologia, obviamente, que tem um papel assim importantíssimo, fundamental, embora esse nem seja muito foco daquilo que a gente vai falar, mas claro que vivendo tudo que estamos vivendo ultimamente, é oportuno que se diga também no papel da ciência e tecnologia, que infelizmente tem sido relegado a um segundo plano, historicamente, em especial nos últimos tempos aqui no Brasil. Mas para a gente começar, Janaína, deixa eu te perguntar o seguinte. Primeiro, a Fundep, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. O que é a Fundep? Como é que ela atua e em parceria com quem, para que o nosso ouvinte possa entender? Sim, a Fundep ela é uma das fundações existentes no Brasil. Hoje nós temos cerca de 100 fundações e ela tem um papel de ser o elo que faz a conexão entre as universidades, com os pesquisadores, governo e empresas que desejem desenvolver tecnologias para chegar de alguma forma como benefício para a sociedade. Janaína, e como é que os cortes no financiamento das universidades, né, nas pesquisas das universidades, nós sabemos que as universidades são verdadeiras usinas de boas ideias, como é que isso está repercutindo para vocês enquanto fundação que é ligada ao desenvolvimento da pesquisa? Bem, o nosso papel é transformar esses desafios em grandes oportunidades. Então, a gente tenta buscar alternativas para que esses cortes, né, nas pesquisas não influenciem e façam a interrupção dessas pesquisas que estão em andamento. Então, a gente tem buscado oportunidades alternativas, como o próprio Rota, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, a gente tem buscado como que interação com outras empresas e outras universidades, com o próprio governo, podem trazer recursos para alavancar e continuar essas pesquisas. Também a oportunidade de trazer recursos internacionais para desenvolver pesquisa aqui no Brasil. Você é coordenadora da linha de biocombustíveis, propulsão e segurança veicular e gerente de novos negócios também lá da Fundep. E a gente vive um momento, Janaína, em que a mobilidade urbana ela é amplamente discutida. Um momento em que os biocombustíveis entram de vez na rota de discussão. Nós temos no Brasil, e eu falei isso há poucos dias aqui no Super N, uma situação que eu classifico assim como quase que como inadmissível, né? O Brasil desenvolveu, por exemplo, o carro a álcool, hoje chamado de etanol. É um biocombustível, um combustível que é muito menos poluente do que a gasolina, por exemplo. É uma tecnologia que foi desenvolvida por nós e a gente não consegue, inclusive, incentivar devidamente o uso do etanol no país. Se a gente for pensar no preço que a gente paga hoje pelo litro do etanol, fica muito evidente que não existe um estímulo ao desenvolvimento, ao uso do biocombustível, do etanol, por exemplo, por parte do motorista. Eu estou dizendo isso tudo para te perguntar o seguinte: no Brasil, a gente subestima o potencial que nós temos para poder desenvolver soluções, enquanto a gente vê aí o mundo inteiro discutindo o que vamos fazer na falta do petróleo. O carro elétrico ainda não é uma realidade que é viável assim para tanta gente, porque muitas vezes é caro, aqui no Brasil em especial continua caro. A gente já teria uma solução caseira pronta até que se discutisse uma outra alternativa, mas parece que a gente fica num complexo de vira-lata, subestimando aquilo que a gente faz de bom. Não sei se é sensação de senso comum, mas é mais ou menos por aí o que a gente vê acontecendo. Não está muito errada essa sensação, não? Na verdade, não é né? Nós precisamos trabalhar num processo transitório, porque nós temos uma frota de veículos bastante relevante aqui no Brasil. Sim. E essa substituição não se dá da noite para o dia. Nesse processo, existe todo um incentivo para que possa aumentar o uso também dos carros flex, onde o etanol é uma grande alternativa que tem sido muito motivada aqui. Sim. No Brasil. E estuda-se, por exemplo, a possibilidade de ter carros híbridos, álcool e elétrico. Então, isso não está sendo descartado. Então, nós temos essa grande vocação que tem sido incentivada, só que a gente não pode pensar numa estratégia que está desconectada do globo.
né? Nós estamos vivendo uma era globalizada, onde não adianta nós sermos muito competitivos numa determinada linha de pesquisa sem desconsiderar todo o mundo. Porque senão a gente tem recebido cada vez mais a presença de carros chineses e outros entrantes no mercado, que se a gente focar simplesmente em uma única tecnologia, a gente perde competitividade, né? E dentre as linhas que a gente está coordenando, né, essa linha que você citou é uma das duas linhas que nós estamos coordenando, a outra é a parte de ferramentarias brasileiras mais competitivas. Tem se buscado soluções que possam aumentar a competitividade, não apenas das montadoras, mas de toda uma cadeia de sistemistas que fornece peças, né, e suprimentos para essas montadoras. Eu falei aqui do carro movido a etanol, que é uma realidade que a gente já tem, mas não podemos, claro, desconsiderar a importância da pesquisa para os carros elétricos, que a gente sabe que vai ser realmente o futuro. E nós percebemos, Janaína, outros países, sobretudo países da Europa, incentivando esse tipo de pesquisa, tentando desenvolver carros que sejam mais competitivos, com menor valor para o consumidor final. E nós notamos que alguns desses carros, inclusive, quando entram aqui no mercado brasileiro, eles custam uma verdadeira fortuna. Né? Hoje só consegue comprar um carro elétrico, por exemplo, aquela pessoa que tem mais de 100 mil reais no bolso. E tem que ver qual brasileiro hoje que tem 100 mil reais ou mais para poder despender na compra de um carro. Qual que tem sido o papel do governo nesse sentido, do incentivo no Brasil, do incentivo à pesquisa, por exemplo, para o carro elétrico e do incentivo ao uso efetivo, da proliferação, digamos assim, desse tipo de veículo? Isso demanda, né, uma grande estratégia que o governo federal e também nos níveis estaduais precisam traçar. Inclusive, a Fundep também participa da organização dessa estratégia junto à Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, porque além da estruturação de fábricas de veículos elétricos, tem toda uma cadeia, seja da produção de baterias, que hoje representam um grande custo nessa cadeia. Custo, né? É o maior custo. Nós estamos falando de uma bateria para um carro elétrico da ordem de $7 mil. Então, só isso já puxa o valor do veículo para um valor bastante elevado. Com o dólar aí na casa dos R$5, como a gente está vivendo aí com o derretimento do mercado financeiro, como nós temos visto, estamos falando aí de R$35 mil só de bateria. Exatamente. Então, toda essa estratégia, ela leva em consideração a estruturação de toda uma cadeia. Então, nós estamos falando aqui nas nossas vocações estaduais, por exemplo, hoje a gente tem aqui trabalhos realizados no LabFab, que é uma fábrica de terras raras que é utilizada em todo esse processo da cadeia. Nós temos aqui no nosso estado a única fonte, a única mina, digamos assim, dos aços elétricos e silícios que são necessários para a produção de toda essa estrutura do veículo. A fábrica de bateria, que também vai ser montada de silício e enxofre aqui no nosso estado. Então, cada um dos estados deve apresentar as suas vocações para que, de uma forma nacional, essa estratégia seja veiculada, né? Então, a gente precisa ter esse pensamento nacional para que a gente também não sobreponha esforços e nem investimentos em recursos para que a gente tenha essa competitividade garantida. Então, é necessário estruturar todo esse plano de Estado, né, mais do que um plano de governo que possa ser interrompido ao se ter novos entrantes, né, no nosso governo, para que a gente não perca essa competitividade de fato. Janaína, com essa dificuldade financeira das universidades e a gente acompanha mais de perto a situação da Federal, que é, digamos, nosso terreiro, nosso quintal aqui, e já conversei muito com professores da UFMG, já conversei com gente da direção da UFMG, e as pessoas relatam assim, uma dificuldade muito grande para levar a pesquisa adiante, né? Nunca foi fácil no Brasil levar a pesquisa adiante e talvez nos últimos tempos esteja ainda mais difícil, né? Como é que vocês têm percebido? A pesquisa continua efervescente ou acabou diminuindo um pouco com essas dificuldades? Bem, eu gosto sempre de olhar o meio copo cheio, né? Então, acho que tem muito recurso na mesa. O próprio Rotas, nós estamos falando da casa de R$1 bilhão que será investido nos próximos 5 anos. E a estratégia do governo é fomentar esse relacionamento entre as universidades e as empresas. De forma que, nesse caso específico, o recurso ele é aportado dentro das universidades. A responsabilidade é de todo mundo, afinal, né? Exatamente. Nós estamos falando de um recurso que vai fomentar a pesquisa dentro da universidade, mas para atender uma demanda
demanda latente do mercado. Então, nós estamos falando em resolução de problemas reais de curto prazo, onde a sociedade ela é beneficiada de imediato. É lógico que a gente não pode esquecer a importância das pesquisas básicas para que a gente possa trabalhar na fronteira do conhecimento. Então, precisa se buscar também alternativas de recurso, de fomento, para que essas pesquisas que são tão importantes não sejam interrompidas. Mas a gente vê que já existem estratégias de fomento, como esse próprio programa, para viabilizar essas conexões e o recurso direto nas universidades. A gente está conversando com a Janaína Bering, ela é a coordenadora da linha de biocombustíveis, propulsão e segurança veicular e também gerente de novos negócios da Fundep, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, e estamos falando de mobilidade e do futuro da mobilidade. Inclusive, para quem está na nossa live aqui, eu vou mostrar agora um prospecto que ela me passou aqui, Rota 2030, mobilidade e logística para o futuro do Brasil. Conexão entre pesquisas e mercado para o desenvolvimento de inovações tecnológicas. Janaína, a gente até falou um pouquinho, você deu uma pincelada aqui sobre o Rota 2030. Explica para a gente o que vem a ser efetivamente o Rota 2030 que está sendo desenvolvido pela Fundep. A Estratégia Nacional de Fomento à competitividade das indústrias do setor automotivo, ela já se iniciou há algum tempo dentro de um programa chamado Inovar Alto, que possivelmente é mais conhecido de todos. E a evolução desse programa é o programa Rota 2030. Ele tem o apoio do Ministério da Economia, do Ministério de Ciência e Tecnologia, com esse objetivo de aumentar a competitividade da cadeia nacional. Esse programa, então, escutou várias das empresas da cadeia para poder mapear quais são as principais dores que esse mercado possui, quais são as principais linhas temáticas que demandariam um nível de investimento. Ao fazer isso, definiu-se, então, 6 linhas temáticas, e essas linhas temáticas receberam um aporte de recursos que vem das empresas, como uma renúncia fiscal que o governo tem feito, da ordem de 2% do que seriam as taxas pagas pelas importações de peças. Então, esse recurso que espera-se um investimento no mínimo de R$1 bilhão nos próximos 5 anos, tem hoje a Fundep como coordenadora de 2 dessas linhas temáticas, que são essas que você já citou. Tem aqui a pergunta de um ouvinte nosso, o Matheus Silva, ele é da cidade de Esmeraldas. Ô, Rodrigo, pergunta para a Janaína aí, por favor, qual o papel da mobilidade urbana, do transporte público na mobilidade urbana, diante desse desafio de tentar tornar as coisas mais sustentáveis? É a pergunta do nosso ouvinte Matheus, lá da cidade de Esmeraldas. E eu até complementaria a pergunta dele, Janaína. Nós estamos realmente preocupados com o transporte público, pensando que ele é a verdadeira saída para a mobilidade urbana? Sim, existe todo um projeto para que se tenha implementados também ônibus elétricos, eletrovias. Como eu te disse, não é um processo que ele é simples, não acontece no curto prazo, mas já existe um projeto de implementação de algumas dessas unidades. O Estado de São Paulo está implementando algumas agora, Minas também tem um projeto para que isso se dê. Estão também começando a implementação dos car sharings, que são os compartilhamentos de veículos elétricos que possam ser utilizados pela sociedade de uma forma mais acessível. Então, tem todo uma lista de projetos, que não é um projeto único, que vai favorecer esse deslocamento da população de uma forma geral. Você falou aí nesse compartilhamento de carro elétrico e há pouco tempo eu conversava com gente ligada a montadoras de veículos aqui no Brasil e essas pessoas me falavam o seguinte: Rodrigo, olha, a gente está tentando entender o que vai ser o futuro nosso enquanto montadora de veículos, porque a forma de consumo das pessoas está mudando. A chegada dos carros por aplicativo é um bom exemplo. E a gente cita aqui casos e tantos casos de pessoas, por exemplo, que abriram mão de ter o veículo próprio para poder rodar a partir dos carros de aplicativo, para se locomover pelas grandes cidades a partir dos carros de aplicativos. As montadoras, elas estão cientes de que está mudando o perfil do consumidor? E talvez seja uma pergunta até difícil essa que eu vou fazer, mas se você pudesse prever o que é que a gente vai ter em 2030, portanto, daqui a 10 anos, de consumo nesse sentido, o que você imagina, o que você consegue desenhar, digamos assim, desse tipo de consumo? Que hoje o carro ainda tem aquele conceito da realização pessoal, E aos poucos a gente está vendo, a turma mais jovem, sobretudo, vai mudando um pouco de conceito com o compartilhamento, com o carro de aplicativo, com a carona solidária, com essas coisas. O que dá para pensar daqui talvez a 10 anos? Se é que é possível prever num mundo assim que muda tão rapidamente?
10 anos, por mais que a gente fale de um período que parece distante, é amanhã praticamente, né? Então nós temos muitas coisas acontecendo concomitantemente. Então a gente tem os veículos levíssimos, como as bicicletas elétricas, os patinetes, que cada vez mais estão presentes. E a gente tem muitas coisas acontecendo pelo mundo, né? Eu visitei recentemente um projeto, VTOL, que eles estão falando de carros elétricos autônomos voadores, né? Então a gente tem vias que estão calçadas, que são rolantes na Alemanha. Então, tem várias alternativas para esse deslocamento e para a mobilidade. Então, a gente precisa pensar na nossa realidade Brasil, diante dessa frota gigante que nós temos, de todas as dificuldades estruturais, porque a gente está falando para montar toda essa estratégia, não é só criar uma fábrica de veículo elétrico, não vai resolver o problema. Então, nós temos um complexo, né, que deve ser estruturado, que vai ter várias alternativas. Como eu disse, os patinetes e as bicicletas elétricas, veículos que começam a ser compartilhados cada vez mais, as frotas dos veículos que começam a ser substituídos por veículos híbridos, que dentro de um curto prazo, eu não vejo essa frota sendo substituída em sua maioria, né? As projeções para 2050, não é nem para 2030, é ter, em média, 9 a 10% de veículos elétricos no Brasil. Então, ainda é um percentual relativamente pequeno, se a gente for considerar. E vendo outros países como isso está avançado, por exemplo? Né? Exato. Então, tem muito a se fazer e a gente precisa pensar em visões de curto, médio e longo prazo para que a gente possa estruturar essas mudanças. E isso tudo tem a ciência e a tecnologia como grandes parceiros. Quanto mais a gente puder investir nessas visões de curto prazo, investindo em ciência e tecnologia aqui no Brasil, mais próximo a gente vai estar dessas realidades. Nesta semana, Janaína, nós noticiamos aqui em primeira mão na Rádio Super e também no nosso portal O Tempo, dos nossos jornais O Tempo e Super Notícia, que Belo Horizonte ia retomar os testes com ônibus elétricos da BYD, que é uma fabricante chinesa. Os testes já haviam sido feitos no primeiro momento, depois eles foram interrompidos. Por exemplo, a cidade de São Paulo já vive uma realidade com ônibus elétricos muito maior do que aqui em Belo Horizonte. E a prefeitura está retomando agora esse processo. A gente ficou meio que parado no tempo nesse sentido, em Belo Horizonte? É uma questão de priorização, né? Então, acho que precisa priorizar um pouco quais são as medidas que você vai tomar. Tem toda uma estratégia, como eu disse, a importância de se não interromper, né, as decisões que são tomadas entre governos, porque isso acaba nos deixando no Brasil, né? Isso acaba nos deixando em situações de perda de competitividade, de fato. Mas eu acredito muito que esse nosso governo, tanto no nível estadual quanto municipal, e tem acompanhado também direto em Brasília, tem pensado em trazer isso para a gente poder ganhar um pouco mais de velocidade e não ficar para trás. Então, tem toda uma estratégia que envolve os principais atores do ecossistema, que vão desde o fornecimento e distribuição de energia, como no caso da CEMIG, esses exemplos que eu citei, né, da fábrica de baterias, da fábrica de aço, silício, né, aço elétrico também. Então, acho que é ter todos esses atores dialogando e pensando de uma forma estruturada e não fragmentada, para que a gente possa ter projetos mais estruturantes que não sejam interrompidos. Mas acredito que a gente terá em breve boas notícias aqui na nossa cidade, no nosso estado, para que a gente não perca o bonde. Se você que está nos ouvindo, de repente é empresário, ficou interessado em conhecer, você que é cidadão também, claro, mas o empresário muitas vezes tem o potencial de investimento, né? E quer conhecer melhor o Rota 2030, que é esse projeto sobre o qual a gente falou agora, de tentar avançar na mobilidade, na logística para o futuro do Brasil, você tem um site que pode acessar, é o rota2030.fundep.ufmg.br. Vou repetir, rota2030.fundep.ufmg.br. Lá tem as informações aqui, nesse prospecto, inclusive, que para quem está na live eu vou mostrar mais uma vez aqui, desse trabalho que está sendo feito pela Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa e, claro, lidando com a mobilidade, que é um dos grandes dilemas do nosso futuro nas nossas metrópoles, né? Afinal de contas, a gente fica aqui se perguntando se já está tão ruim e tão difícil se locomover pelas cidades, principalmente as grandes cidades hoje, imagina daqui a um tempo. Se a gente não tiver pesquisa, se a gente não se preparar, se a gente não tentar inovar, a gente vai continuar parado nesses gargalos de trânsito que, infelizmente, a gente convive com eles aqui no dia a dia. E foi nesse sentido que a gente recebeu hoje aqui a Janaína Bering, ela que é coordenadora da linha de biocombustíveis, propulsão e segurança veicular e gerente de novos negócios da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, a Fundep. Quero te agradecer e pode fazer as suas considerações finais, Janaína. Eu gostaria de fazer o convite, né, aos pesquisadores, porque a gente, né, escuta muito, não temos recursos na mesa para poder investir em ciência e tecnologia.
Nesse momento nós temos recursos, essa chamada está aberta agora até o dia 6 de abril, então gostaria de convidar aos pesquisadores, né, para que eles possam fazer as submissões de seus projetos em parceria com empresas, com startups que tenham soluções para resolver, né, grande parte desses problemas que nós comentamos aqui. Então venham, tragam seus projetos, façam as submissões, porque a oportunidade é agora para que a gente possa juntos contribuir para esse aumento da competitividade no nível nacional. Janaína Bering, muito obrigado pela visita, foi um prazer recebê-la e boa sorte, sucesso nesse trabalho, que ele é de fundamental importância para a gente enquanto sociedade. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigado.